Olá pessoal, como havia dito, então nós estamos aqui hoje com o Rafael Grubzic, que ele é hipnoterapeuta, não é? E ele vai nos explicar o que é essa técnica para ajudar as pessoas. Rafael, muito obrigado por ter vindo aí, para nós batermos um papo, para explicar o que é hipnoterapia. Bom dia a todos, obrigado você, professor Wagner, pelo espaço cedido aqui na EduVale, pela oportunidade de eu explicar um pouco e desmistificar sobre a hipnoterapia, essa ferramenta tão importante que auxilia tanto as pessoas em diversos tratamentos de coisas que machucam elas profundamente. E eu queria começar explicando e desmistificando um pouco a hipnoterapia, que nada mais ela é uma técnica de procurar a verdadeira origem daquilo que a pessoa sofre hoje em dia. Eu trato depressão, ansiedade, vícios em geral, mas a grande questão da hipnoterapia em si é que ela busca a origem desse problema, do real problema que a pessoa tem, que geralmente começa na infância. E ela é uma técnica muito tranquila, muito efetiva, e porque a hipnose, na verdade, ela é uma ferramenta onde coloca a pessoa em estado de relaxamento. Não existe perigo algum. Muitas pessoas falam, e se eu entrar em hipnose e não voltar à realidade? Você não tem por que você não voltar, porque você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar em um simples estado de relaxamento. E é nesse estado de relaxamento, depois que eu coloco a pessoa em transe hipnótico, que a gente vai descobrir a verdadeira causa dos problemas que a pessoa sofre hoje em dia. Agora, dessa forma que você estava falando do tratamento aí, começa desde a hipnose, quando vai retroagir, começa em qual fase da infância, você estava dizendo? O tratamento, a hipnose, ela trabalha a partir dos 3 meses de gestação do cliente. Quer dizer, dentro da barriga da mãe, nós já temos estímulos e ali a gente já começa a sofrer programações negativas que os nossos pais passam para a gente. Eu já eu faço terapia, né? Parei, faço ainda. Mas a terapia, ela tem uma conversa e o psicólogo busca, através da conversa, isso, aquilo, dar um rumo. E usa as diversas técnicas que eles têm lá para ajudar o paciente, não é? Uhum. O paciente aí, no caso, ele leva o problema. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí. Eu tenho medo de cachorro, certo? Sim. Eu chego lá, eu falo assim, Rafael, o meu problema é o seguinte, medo de cachorro. É o suficiente para você entrar e ver de onde surge esse medo? Surgiu, né? Sim, professor. Na verdade, o cliente me traz aquilo que incomoda ele hoje, tá? Só que isso é uma consequência. Eu não trato isso. Eu vou buscar a origem desse problema, tá? É lógico que eu dou uma bela explicação para o cliente como é que funciona a nossa mente, fazendo todas as divisões da parte consciente, subconsciente e inconsciente. E após o cliente tendo total conhecimento como que funciona essas 3 divisões da nossa mente, eu faço uma regressão à causa, que ele pode voltar mentalmente até os 3 meses de gestação. E na verdade, é bom frisar isso aí, a questão da regressão à causa não tem nada a ver com questão de religiosidade, tá? O nosso subconsciente, nele, está a memória a longo prazo. E é provado cientificamente que lá está a memória a partir dos 3 meses de gestação. Então, a única coisa que eu faço através da minha técnica é usar toda a capacidade cerebral que o cliente tem. Toda a memória dele está lá dentro. Só que a gente, em estado natural, a gente não consegue acessar essa memória. Sim. Se eu for perguntar para o professor agora, qual que é a sua primeira lembrança de vida ou algo assim, você vai falar na faixa dos 5, 6 anos aproximadamente, que a gente pode lembrar. Mesmo assim, E é difícil. Agora não, na hipnose, os clientes voltam antes dessa idade, dessa fase, entendeu? Porque a gente dá estímulos para buscar a memória, a primeira
questão que afetou aquela pessoa. Como você falou na questão do medo. Hoje eu sofro do medo, tenho medo de tudo, medo de altura, sei lá, seja qual for. Eu vou dar uma explicação para o cliente, eu vou explicar todo o processo, como é que funciona para ele, e através da regressão eu vou descobrir aonde surgiu esse medo. Esse medo, geralmente, quem passa para a gente esse medo, essas emoções negativas que atrapalham a nossa vida, são autoridades para nós. Sejam os nossos pais, os nossos tios, nossos avós, um professor mesmo. Então, a partir do momento que aquela criança acredita naquela pessoa e aquela pessoa passa algo de ruim para aquela criança, aquilo passa a ser verdade absoluta para o subconsciente dela. E a partir daí, durante toda a vida dela, ela vai repetindo esses padrões. Até eu costumo usar um exemplo que eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Quando nós nascemos, nós somos a criança é a coisa mais perfeita do mundo. Ela é um copo vazio, ela não tem vício, ela não tem sentimento, ela não tem nada, ela só chora. Ela tem aquele copo vazio. Ao longo da vida dela, vão caindo gotas nesse copo de coisas ruins, coisas que ela não quer para a vida dela. Até vai chegar por volta da adolescência, dos 15, 16 anos, depende do amadurecimento dessa criança, esse copo se transborda. E é aí que começam a surgir as doenças. Através desse excesso de lixo emocional, que a gente costuma falar, se transformam as doenças. Porque a hipnose, ela acredita piamente, e é comprovado isso pela sua técnica, que toda doença é fruto de um desequilíbrio entre mente e corpo. A partir do momento que há esse desequilíbrio, o nosso corpo vai se manifestar de alguma forma. E é aí que começam a surgir as doenças, seja ela qual for. Ansiedade, tudo pode ser tratado? Sim, sim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você já enfrentou alguma vez algum paciente que você não consegue hipnotizar? Não. Todo ser humano é hipnotizável. Tá? Eu só não atendo e não tenho a possibilidade de atender pessoas com Alzheimer ou que tenha, dá um exemplo, sofreu um acidente de carro ou um lutador de boxe que sofre muita pancada na cabeça. Aí ele fica com, e se essa pessoa fica com algum sequela, seja por acidente ou pelo esporte que ele pratica, isso dificulta a concentração dele, dificulta o entendimento que ele vai ter sobre aquilo que eu vou falar. Porque toda hipnose é uma auto-hipnose, professor. Se eu falar para o professor agora, professor, gostaria que você imaginasse em cima dessa nossa mesa um elefante cor-de-rosa. Você já me imaginou? Você já enxerga. Sim. Existe elefante cor-de-rosa? Não. Não existe, mas isso é hipnose. É fruto da nossa imaginação. Mas, então, veja bem, por exemplo, é uma pessoa altamente ansiosa e que ela não consegue concentrar. Não, é lógico. Antes dá trabalho. Não, mas a técnica ela é muito bem feita. E existem, durante o processo que eu vou colocar, a primeira fase do meu atendimento é um bate-papo. Certo. Eu bato um papo, eu explico, eu ouço um pouco a história de vida, resumidamente, do meu cliente, depois eu coloco ele em transe hipnótico. Para eu colocar ele em transe hipnótico, não é que nem a gente vê na televisão, a hipnose de palco que a gente fala, tudo isso, na verdade, é combinado antes. Existe um preparo antes entre o profissional que está hipnotizando e o espectador que está lá na plateia. Então, já existia um bate-papo longo no camarim para depois hipnotizar a pessoa. Entendi. E o que acontece? Enquanto eu estou hipnotizando o meu cliente, eu faço vários testes para ver o grau que ele está de hipnose. Até eu ter certeza que ele está em estado hipnótico de relaxamento profundo, aí sim eu começo o meu tratamento. A pessoa ansiosa, e não tem, é uma técnica é uma sensação muito agradável. A pessoa que é ansiosa, ela entra mais fácil ainda, porque a pessoa está num grau de ansiedade, de expectativa, na hora que ela começa a sentir aquele relaxamento no corpo que ela não sente naturalmente, ela vai se entregar. E folclore, tem perigo de não voltar? Não, isso aí uns mitos que na verdade, a hipnoterapia na Europa, nos Estados Unidos, ela é muito, muito comum as pessoas procurarem isso. É muito difundida. No Brasil, ela já existe uma certa resistência, e até mesmo porque é novidade no Brasil isso. Esse centro de formação que eu fiz, o Omni, é o maior centro de formação de hipnoterapeutas do mundo, ele é americano,
e ele está no Brasil desde 2014, tá? E no interior é mais novidade ainda. Em São Paulo o pessoal está começando a se acostumar, muitos empresários, pessoas procuram os hipnoterapeutas. E no interior eu estou começando a difundir essa minha profissão e graças a Deus estou tendo um bom retorno. E o que acontece? Que nem o professor perguntou. A pessoa não tem perigo de voltar. Ela não vai para lugar nenhum. Ela só vai estar num estado de relaxamento, num estado agradável. Outras pessoas, mas se eu estou hipnotizado lá e você morre. Não, só chama alguém para pegar meu corpo, né? Porque não existe. A pessoa, se eu coloco a pessoa em estado hipnótico, ela vai estar naquele estado de relaxamento. Ela só vai permanecer naquele estado hipnótico se eu continuar dando estímulo para ela ficar naquele estado. Se eu parar de dar estímulo para ela ficar naquele estado, ela vai acordar, ela vai abrir os olhos e vai perceber. Estou normal. Muitos clientes meus, por ser uma sessão longa, muitos não, mas alguns clientes, por se tratar de uma sessão longa, um longo bate-papo que a gente tem, em estado hipnótico, o cliente, já aconteceu deles me falarem para mim, eu estou com muita vontade de ir no banheiro. Então, a pessoa está hipnotizado, mas ela tem todos os estímulos dela normalmente. Uma sessão longa, quanto tempo você fala? Eu costumo falar para meus clientes, quanto tempo? Eu falo, olha, ele tem hora para começar, que eu sou muito pontual, mas não tem hora para acabar. Eu não acabo a sessão enquanto eu não estiver satisfeito com o resultado. Tá? Mas, em média, ela demora de 3 a 4 horas. Eu vou tentar fazer, porque se uma consulta, uma sessão de 3 horas, acho que não consegue me segurar, mas nem com corrente no chão, viu? Com essa ansiedade que eu tenho. E, Rafael, o que mais tem aparecido, assim, o que você tem enfrentado assim, no dia a dia? Quais os demônios maiores que povoam a cabeça das pessoas? O que mais percebo é depressão, ansiedade, pega demais, né? Mal do século. É o mal do século. A gente vai perguntar, todo mundo sofre um pouco disso aí, né? Uns Sim. mais, outros menos. Alguns conseguem controlar, seja com a ajuda de medicamento, que é fundamental, seja através da psicologia convencional, que também é muito importante. Mas a gente vê que tem pessoas que sofrem demais com isso. Síndrome do pânico, que geram suicídio. Aqui em Avaré tem um alto índice de suicídio, um dos maiores do estado de São Paulo. Sim. Eu fiquei sabendo recentemente. Então, são coisas que assustam a gente, na verdade, mas que, graças a Deus, eu tenho tido ótimos resultados com meus clientes e feedbacks mais que positivos, de uma forma aí que a gente muda a percepção de vida das pessoas em relação àquilo que tanto atrapalha elas. Coisas simples, rotineiras, que para a gente é normal fazer, e para pessoas, elas sofrem muito em realizar certas... Muda a vida da pessoa. Muda. A gente fala que o lema desse centro de formação meu é transformar vidas. E esse é meu grande objetivo. Eu me dedico 100% para o meu cliente. Eu me cobro muito nisso até, porque cada sessão minha, por mais cansativo que seja, são 4, 5 horas eu falando sem parar lá, eu saio dali esgotado. Mas depois eu vou descansar, mas o meu objetivo é o meu cliente sair bem de lá. E graças a Deus, eu emerjo ele do transe hipnótico, eu vejo aquele sorriso estampado, uma lágrima escorrendo ainda, eu recebo um abraço e ele vai embora saltando em nuvens. É uma sensação muito, muito, muito agradável e um retorno muito... Não dá nem para eu explicar a realização que eu sinto em fazer isso, em transformar as vidas dos clientes. No próximo bloco, nós continuaremos conversando aí com o Rafael, hipnoterapeuta. Aguardem.